Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos aí numa série sobre estações da família. Seguindo esse guia, nós vamos gravar o segundo vídeo aí dessa série que trata o assunto As Escolhas que Fazemos. E nesse vídeo nós vamos seguir aqui praticamente a linha da lição, né, Ricardo? E nós vamos trazer aqui sobre o que é esse livre-arbítrio, o que é essa livre escolha, que às vezes a gente confunde o conceito. O que o casamento judaico tem a ver aqui com essa teologia do livre-arbítrio? E vamos ver lá como que a cultura tratava isso. Vamos falar sobre oração, sabedoria, conselho. Nós vimos lá em Provérbio, a multidão de conselho. O que significa esses termos? Novamente resgatando lá os sentidos hebraicos, no Velho Testamento, os símbolos e as palavras. Seguindo aqui, nós vamos falar sobre amigo em hebraico, uma vez que nós vamos analisar, escolhendo amigos, como que funciona, e vamos trazer aqui uma análise hermenêutica de Provérbios 18, 24. Vamos ver que talvez ela tenha um outro sentido, um sentido a mais, quando você coloca Cristo no texto. Vamos falar sobre escolhendo o cônjuge e falar sobre o jugo desigual, o que é de fato um jugo desigual, que é a lição de quarta-feira. Seguindo na quinta-feira, vamos explorar aqui sobre a questão das escolhas da profissão e vamos trazer mais entrelinhas para vocês. Espero que vocês gostem do canal. Tem muita gente aí, curtindo, comentando. Nós estamos muito felizes que você curta o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, comente aqui também e vamos participar aí desse estudo, seguindo toda essa série. Por enquanto, então, chama a vinheta. Bom pessoal, lembrando que nós estamos aí numa campanha tentando atingir 10 mil inscritos para podermos usufruir de alguns recursos da plataforma, ok? Também estamos pedindo que você envie um vídeo da sua equipe, da sua igreja, mandando um abraço aí para a família Entre Linhas para que a gente coloque no vídeo e a gente conheça mais vocês aí que estão espalhados aí por esse mundo todo. Hoje nós vamos conhecer o Hélio que nos mandou um vídeo, mandando um abraço, e agora então é com você, Hélio. Olá, bom dia, Ricardo, tudo bem? Pois é, estou aqui, acabei de finalizar o estudo da minha lição e quero agradecer a oportunidade por ter surgido nesse grupo. Está sendo uma bênção para mim. Vocês explicam muito bem, estão de parabéns pela iniciativa e quero agradecer então a vocês. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, que vocês continuem com esse trabalho maravilhoso. E um abraço para o Alexandre e para o Lúcio. Tá bom? Prazer, Ricardo. Um abraço. Bom dia para vocês. Deus abençoe. Bem pessoal, mande o seu vídeo aí também, estamos esperando, Aqui na descrição desse vídeo nós temos dois links, Família Entre Linhas 1, Família Entre Linhas 2, só entra em um desses grupos que tiver vaga, procure os administradores lá e pode mandar no privado daí o seu vídeo ou o vídeo da sua igreja, ok? Aqui também na descrição desse vídeo tem um link para o Google Drive, onde estão todos os slides que nós apresentamos aqui no canal, beleza? Pode pegar e usufruir tranquilo. Vamos lá então, as entrelinhas. Bom, a lição então dessa semana vai trazendo aqui o tema que está aqui na tela, as escolhas que fazemos. No sábado aqui, por exemplo, vem falando que tudo na nossa vida está relacionado com escolha, desde a manhã. Então eu sempre vou tentar trazer aqui na organização uma visão geral com o espírito de profecia. O Ricardo vai trazer aqui a exploração dos textos da Bíblia, e o Alexandre não está aqui conosco, mas sempre vai tentar trazer a visão histórica, a visão social, psicológica do assunto. Beleza, pessoal? Então, iniciando só o tema dessa semana, que vai falar muito sobre as escolhas de amigos, escolha de cônjuge, escolha de trabalho, e também nosso livre-arbítrio. Fala-se que tudo em nossa vida se resume à escolha, se resume a decisões. Desde o primeiro momento em que você acorda, você já começa a decidir, vai escovar os dentes ou não vai escovar os dentes? Não é muita decisão, Tem que escovar os dentes. Mas você começa a escolher qual roupa e se vai estar com Deus, na presença de Deus de manhã, se não vai estar, se vai sair correndo, se não vai sair correndo. Então, tudo isso é escolha. E essas escolhas, o que elas fazem? Elas refletem, elas trazem consequências nas nossas vidas. Às vezes consequências boas e às vezes consequências ruins. Avançando um pouco então já para a lição de domingo, que fala sobre o livre-arbítrio. Aqui no livre-arbítrio, nós vamos primeiro tratar, Ricardo, sobre os textos aqui de Efésios 1:3 e 1:4. Posso ler o texto? Então diz assim esses dois versos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu
nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Efésios 4. Então tá. A questão aqui, o problemática, é esta palavrinha aqui. Está a questão de eleição. A questão é como ele nos elegeu. Porque se elegeu, meio que você não tem livre-arbítrio, né? Já está meio que pré-escolhido, predestinado. A gente tem que entender uma coisa. Todo texto, todo escrito, ele tem aquilo, Hart utilizava a expressão textura aberta e textura fechada. Isso. Aonde há abertura, nós preenchemos com as nossas convicções, com as nossas crenças. Só que quando nós vamos buscar uma leitura de um texto, nós não devemos preencher com os nossos pré-conceitos, não é no sentido de preconceito, não, é de conceitos pré-concebidos. Então a gente lê a eleição, tem uma série de coisas que vêm na nossa cabeça que necessariamente, muitas vezes, não corresponde com o que estava na cabeça de quem escreveu. É uma ideia contemporânea agora, né? Mas não é na origem. E muitas vezes vamos buscar então o que estava na cabeça do escritor. Isso, exercício. Aí o texto foi escrito em grego. Então eu preciso buscar na cultura grega. Não. E mesmo que o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, ele foi escrito por judeus. A ótica, ela é hebraica. A confusão que se encontra, que se instaurou na igreja e os efeitos se prolongam até os dias de hoje é justamente por tentar entender isso daqui, preenchendo essa textura aberta com a cultura, com o contexto grego-helenístico. E por isso que surge essa diversidade de interpretações estranhas. Ao nosso ver, né? Vamos ser sinceros também. Essa eleição, então, aqui, a gente vai buscar, para a gente entender essa eleição, vai buscar a cultura hebraica. Quem está chegando agora, não está acostumado com a gente sempre tenta fazer isso, e a gente já explicou. A Torá é um filtro. Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Tudo que é doutrina, ela tem que passar por aquele filtro da Torá. Aquelas histórias que estão na Torá, elas são verídicas, elas são reais. Mas através de sua infinita sapiência, Deus se utilizou de histórias que de fato aconteceram, e a estrutura linguística da Torá, ela está formulada de uma forma como eu possa passar infinitas mensagens de sabedoria, mensagens de ensinamento, de doutrina, e passa por lá. No caso aqui de liberdade de escolha, de livre-arbítrio, a história que nós vamos buscar, que nós vamos utilizar como filtro, a lição inteira, ela vai seguir nessa caminhada, é a escolha da esposa, né? A escolha da esposa de Isaac. Então, vamos fazer uma análise de conjectura para a gente, vamos colocar os personagens. Nós temos o pai, Abraão. Nós temos Eliezer, que era o servo que foi incumbido de buscar essa esposa para o filho Isaac. E o detalhe, antes que Isaac nascesse, este servo, ele é filho, ele era um filho adotivo. Tudo que Abraão tinha ia ficar para ele, até que veio o filho da promessa. Então nós temos 4 personagens aqui que vão servir para nos passar servir de filtro doutrinário. Aqui então vamos ver essa primeira coisa, essa questão aqui da eleição. A gente encontra mas antes disso, a gente encontra lá na Torá, a gente encontra lá no Gênesis 15:2 e Gênesis 15:3. Isso aqui. Aquilo que eu falei, olha, disse mais Abraão: eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será meu herdeiro. Da expressão aqui, Yorash.
o Bereshit 15:3. Esse daqui, ó, é Eliezer, Gênesis 15:2. Então disse Abraão ao Senhor Jeová: que me has de dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é Damasceno, ou seja, ele nasceu aqui, é o Damasceno Eliezer. Este sujeito aqui ele foi o primeiro Shalia, o primeiro enviado. E nós notamos o que aqui, ó? Em Efésios 1:5, lê lá os Efésios 1:5 para mim. E nos predestinou, e aí é uma palavrinha mais forte, mal interpretada, Isso. para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Exatamente. O que Eliezer era? Mordomo, ele era um... E ele era filho de adoção. Então, para a gente entender essa predestinação aqui, para filhos de adoção, nós temos que entender o quê? Nós temos que entender o quê? A figura de Eliezer. Eliezer é o primeiro apóstolo. Apóstolo vem da expressão grega, mas em hebraico é Shalia. A expressão para Eliezer aqui é... Então, nós somos predestinados para o quê? Para o apostolado. E o mordomia, né? Que Eliezer era o mordomo. Isto, exatamente. Apostolado ele era mordomo da casa e ele foi o enviado. Exatamente. Então essa predestinação é nesse sentido a questão do filtro. Agora ficou ainda uma questão aqui, a questão da eleição. Então vamos lá. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Vamos lá. Primeira coisa, a palavra perror, escolher, eleger, selecionar, preferir ou provar. No casamento existe uma fase de escolha. Vamos partir então agora para outro arquétipo. Quem é que escolhe? Lá no Bereshit, lá no Gênesis, quem é que escolheu? Foi Abraão. Ok. Abraão, ele escolheu a esposa. Ele escolheu Rebeca. Entretanto, Rebeca tinha opção de escolha. Abraão fala: se ela quiser, você continua com o processo, você atrás. A fase a primeira fase do casamento, ela é a fase de escolha. E realmente, quem escolhe é o pai. Mas é dada a opção de escolha para os noivos, vamos dizer assim. Então, esta eleição, ela não extirpa liberdade de escolha. Agora a questão aqui, a gente tem que fazer... Tá, mas aí você pode falar assim: mas em Efésios 1:4 não está falando de casamento. A expressão aqui, fossem santos, ela vem da expressão hebraica que é kadosh, que significa ser santo, santificar, consagrar, bendizer ou desposar, ou ainda casar-se, dedicar. Então essa expressão de Kadosh em hebraico, ela carrega consigo uma conotação do casamento. Sim. Mesmo que o texto de Efésios tenha sido escrito em grego. Outro ponto aqui, essa questão da irrepreensibilidade. Em hebraico seria tamim, vem de tam, que seria íntegro, perfeito, completo, sincero, honesto e ingênuo. Ingênuo. Só fazendo o link, né? É um dos adjetivos de Jó. Jó, é o que eu ia falar agora. Na lição passada a gente falou disso. Jó era tam, era íntegro. Só que a gente lendo o livro de Jó, o que nós percebemos lá? Nós percebemos, logo em seguida fala que ele oferecia sacrifício expiatório pelos seus pecados e pelos pecados deles diariamente pelos pecados familiares. Então, obviamente que por isso que ele era tam, que ele era, por isso dessa expressão. Mas veja bem, olha, irrepreensíveis diante dele em caridade. A expressão hebraica seria chesed. Esta caridade, ela vem do Eterno. Essa chesed, a graça, ele nos perdoa e nós, para retribuir esse perdão imerecido, nós perdoamos o próximo, nós amamos o próximo.
Então, só para a gente recapitular, para ficar mais claro, temos três arquétipos que nós utilizamos até aqui. Abraão, que seria o pai, que fala aqui, ó, bendito Deus e pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Abraão seria um arquétipo aqui do quê? Desse pai. Nosso Senhor Jesus Cristo seria o quê? O arquétipo lá atrás seria Isaac. E aqui nós temos, ele nos elegeu, ou seja, nos escolheu. Escolheu quem? Escolheu a igreja, que é Rebeca. Tá, mas tem mais. E nos predestinou para sermos filhos de adoção, igual a Eliezer, que era um apóstolo, que foi o primeiro apóstolo, o primeiro enviado. Este serviço, então, o nosso serviço, nós somos predestinados para quê? Para buscar, para providenciar o contato, a comunicação do esposo, que é Cristo, com a esposa, que é a igreja. Que legal. Vamos lá, a gente aqui, faltou algumas palavras aqui. Do herdeiro. Se fosse em hebraico essa palavra, predestinação, em grego nós temos prognoses, gnostiquem, prognostiquem. Em hebraico seria o iadá, seria destino, meta, objetivo, finalidade, destinação, alvo ou promessa. Então veja bem, qual é a nossa meta? O nosso objetivo enquanto filhos de adoção? Buscar mais pessoas para a igreja. Nessa linguagem simbólica, traduzindo isso, nós somos predestinados a buscar mais pessoas para Cristo. Nesse sentido, filhos de adoção. Agora vamos lá, eu trouxe aqui, pode significar tomar conhecimento de alguém com amoroso cuidado, fazer de alguém objeto de amoroso cuidado ou amor eletivo. Daí, e aí, Efésios 1:6, né? Lá. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Vamos lá? Vamos seguir? Legal, né, pessoal? Avançando então agora, vamos lá, mais um slide. Vamos trazer aqui Tito 1, ainda sobre o livre-arbítrio. Isso. Eu vou aproveitar aqui, vamos fazer a distinção, a questão do livre-arbítrio. O que é isso? Livre-arbítrio e Livre-arbítrio livre-escolha? e liberdade de escolha. Tem diferença? Sim. É preciosismo, quando a gente escuta alguém, a gente vai ter que entender em que sentido que a pessoa está falando livre-arbítrio. Às vezes a pessoa fala livre-arbítrio no sentido de liberdade de escolha. Mas são duas coisas diferentes. Pense arbítrio, pense um árbitro de futebol. Só que, neste mundo, agora vocês imaginem, esse mundo é mais ou menos assim, the great controversy, né? A grande controvérsia, é o grande conflito, escrito por Ellen White. Mas vocês pensem, para a gente entender uma metáfora de futebol, imagine um campo de futebol onde tem dois árbitros, e um apita a falta, e o outro não. E o outro deixa o lance correr. Ou seja, com critérios diferentes, dois árbitros. Depois do pecado, esse livre-arbítrio aqui, ele é contaminado. Antes existia livre-arbítrio, por quê? Era um jogo de futebol com um árbitro só. Isso. Ou seja, fazia parte da nossa natureza. Somente o único árbitro na nossa natureza era sagrado, divino. santo. Exatamente, era divino. Hoje, nós temos uma natureza carnal e espiritual. É o Yetzer. Em hebraico seria o Yetzer. Hara, que é a natureza má, né? Yetzer Hatov, que é a natureza boa. Nós temos o conflito é esse. São dois árbitros. São dois árbitros, exatamente. Então são dois árbitros. Não é mais livre o arbítrio. Ele é limitado. Nós vivemos esse conflito. Necessariamente não significa que nós não temos liberdade de escolha, porque Cristo providenciou um caminho. Ele próprio é este caminho. Ele é o caminho da vida. Nós vamos entender isso mais para frente com outras passagens. Agora o Lúcio leu aqui. Nota o seguinte: Paulo, servo de Deus. O que Eliezer era? Mordomo, servo de Abraão, apóstolo de Jesus Cristo. O Shalia, ou seja, enviado para buscar uma esposa para Isaac, Jesus Cristo. Sendo segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento. E aqui é pignosis, conhecimento
consciente, entendimento completo, exato e claro, Da verdade. seria esse conhecimento. A expressão grega assim, epignosis. Aí, conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Aí continua lá, Lúcio. Tito 1:2, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Isso. Pode continuar. Em 2 Timóteo 1, verso 8 diz: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participe em padecer aflições com o Evangelho, segundo a virtude de Deus. E o próximo verso, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. E aí você vai explicar como se pronuncia isso aqui? Kerim Kadoshá. Kerim Kadoshá, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Perfeito. Essa santa vocação, novamente aqui, a palavra Kadosh. Nós vemos atrás o que nós falamos com relação ao Shalia. O que nós falamos com relação a essa predestinação. Então nós somos predestinados. O nosso objetivo é providenciar trazer mais pessoas a Cristo. O destino é esse. Se você opta por servir a Cristo, então você busca mais pessoas a Cristo. Vocação. A vocação, no caso, você tem uma vocação para uma determinada profissão. Mas aqui a vocação é para a santidade, ou seja, essa vocação é para o Kadosh, lembra que a gente falou? Que traz uma condição de casamento. De casar-se. Então, é a sua vocação, ou seja, a sua aptidão ali, dentro desta comunidade, dentro dessa comunidade religiosa que nós chamamos de igreja, que escatologicamente é representada pela mulher. Seria Rebeca naquele arquétipo que nós estamos falando aqui. Então, esta santa vocação aqui é justamente a vocação para trazer mais pessoas a Cristo, ou seja, para providenciar, para ligar mais pessoas a Cristo, aquele casamento escatológico, aquele casamento simbólico, aquele casamento da estrutura linguística que nós estamos abordando agora. Eu trouxe um link aqui dessa santa convocação, dessa santa vocação, Levíticos 23:2, né? Com as santas convocações. O que? As solenidades do Senhor que convocarei serão santas vocação. Estas são as minhas solenidades. Essas solenidades aqui, que estão lá no livro de Levíticos, elas prefiguram, assim como o apóstolo Paulo falou, o processo de salvação. Começa com Cristo morto, depois, que é no caso Pessah, Páscoa, Cristo morrendo na cruz, né, que é Pessah, Páscoa, Hag Massot, que é Pães Asmos, ele sepultado, Rabi Kurim, ele ressuscita, aí nós temos Shavuot, que é Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, Shafarot, que é trombetas, mensagem do segundo advento, depois Yom Kippur, que é o dia da expiação, 1844, depois Sukkot, que é tabernáculos, ou Sukkah, que daí quando Jesus volta para tabernacular, para estar com a gente. As santas convocações é quando o povo se ajuntava para comemorar essas festas. Eles se ajuntavam para comemorar essas festas, mas existia um sentido maior. Eles estavam se ajuntando para comemorar justamente a salvação. E esta salvação se dá em função deste casamento, em função de toda essa estrutura desse casamento que nós estamos estabelecendo os arquétipos aqui. Essa santa convocação não é só você também encontrar o seu lugar específico nesse processo de salvação, mas é também você ouvir esta convocação, se ajuntar e comemorar essa salvação. Legal, ainda tratando do livre-arbítrio ou da livre escolha, temos um texto aqui do Gênesis 24:8. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu julgamento, somente não faça-la tornar a meu filho. Percebe? A liberdade de escolha, né, na estrutura do casamento, ela foi escolhida, ela foi eleita por Abraão, mas ela tinha liberdade. Se ela não quiser seguir-te, será livre. Lembra aquele método que a gente falou, sempre passar pelo filtro da Torá? Aqui na linha da lição, o autor ele até cita, né, que fala: felizmente nós adventistas do sétimo dia não endossamos essa teologia, mas ele não fala qual é essa teologia.
Então aqui mais uma entrelinha que a gente vai trazer. Existe uma dicotomia que eu não concordo, só existem esses dois lados. Só existem esses dois lados, exatamente. Que fala entre calvinismo e arminianismo. Os calvinistas eles têm John Calvin, né, o João Calvino, que ele trabalha pontos ligados à eleição, predestinação, que ela é absoluta, que o chamado de Deus é irresistível para aqueles ele cria conceitos que são conceitos extra-bíblicos, faz ilações e deduções, fala de um chamado irresistível, que aqueles que foram escolhidos, quando escutam os chamados, ele é irresistível, eles vêm em determinado momento. Nunca mais pecam. E Armínio ele trabalha uma outra estrutura. Eu, particularmente, não entendo que só existem esses dois lados. Nem Calvino, nem Armínio. Eu sigo este método que eu acabei de trazer aqui para vocês. A Torá é filtro de toda e qualquer doutrina. E se você pegar calvinismo e pegar arminianismo, nenhum dos dois passa por esse filtro. Não vejo nenhum dos dois como sendo verdades absolutas e caminhos que você deve, caminhos únicos que você deve, como direita e esquerda. Tipo, não tem como. Você vai para a direita, vai para a esquerda, ou segue reto. Mas tipo, fora isso, então não vejo que é o caso. Leia a Bíblia, faça isso, peça a orientação do Espírito e busque toda a doutrina que procede para você passar pelo filtro da Torá. E aqui a questão de liberdade. Veja bem, ela era livre. E aqui, vamos lá. Shidu seria o significado, promover um encontro entre o homem, no caso Jesus, né, na escatologia, no significado simbólico, e a mulher, no caso a igreja, para se casar. Essa é a fase de escolha. Mas essa fase de escolha, o pai escolhe, como Abraão escolheu, mas a mulher ela é livre. Ou seja, ela tem livre escolha. Agora vamos lá, depois tem a Ketubá. Ketubá significa um escrito, um recibo. Era um acordo pré-nupcial ou um contrato. O que é Ketubá? Ketubá é a lei, é o que veio no Sinai. O Aseret de Hebreu, tem os 10 ditos. Então isto é a Ketubá. A Ketubá estabelece direitos e deveres, tanto da esposa quanto do esposo. Ou seja, tanto da igreja quanto de Cristo. Então a Torá traz essas instruções, quais seriam aquilo que o esposo iria fazer e aquilo que a esposa deveria fazer. Aí o Kiddushin, que significa santificação, lembra? O Kadosh, vem de Kadosh, separado à parte. Sob a Kupá, que seria uma tendinha, era realizado o Erusim, que seria o desposar do casal, num período agora de 1 ano até correr o Nissuim. Ou seja, fazia essa cerimônia e daí o noivo saía 1 ano para se preparar. A gente vai falar sobre profissão aqui, também tem até uma aplicação, né? Ele saía 1 ano para conseguir ter condições de sustentar. Ele preparava a morada, preparava a casa e ele adquiria condições para sustentar a sua esposa. Sim. Depois de 1 ano ele voltava no Suim. Esse termo é baseado no verbo hebreu, Nazá, que literalmente significa carregar. Ele vinha carregado em cadeiras, chegava na cidade ao som de trombetas. As virgens iluminavam o caminho até a casa da noiva, e daí tinha uma nova festa, e depois tinha núpcias, bodas, né? Daí, liberado o início do Suim, o noivo, em uma comitiva, ia em direção da casa da noiva. Tá? Esta é a simbologia para a gente trabalhar livre-arbítrio e liberdade de escolha. Aproveitando aqui a parte de Ellen White, né, há um comentário aqui de Ellen White que diz assim: os homens se tornam instrumentos de injustiça se eles simplesmente se opor à justiça. E aí a gente estava discutindo sobre, ela fala mais aqui na Fé pela qual eu vivo, Meditação Matinal de 1959, página 155, o homem executa sua livre vontade em conformidade com um caráter posto sob a moldura de Deus ou com um caráter posto sob as regras ásperas de Satanás. E toda a leitura aqui, né, sempre coloca que você pode escolher servir a Deus, pode escolher servir a Deus, pode escolher servir a Deus. O que a gente estava discutindo é que muitas vezes tem um viés legalista aqui. Assim, não só nesse texto, né, porque às vezes ao ler esse texto isolado vai ter esse viés. E ler a obra completa de Ellen White a gente sabe que ela não é legalista. Mas é importante interpretar que o coração do homem, ele se coloca diante da justiça e às vezes ele coloca diante da injustiça. E por causa disso, Ricardo, o cara vai ser injusto ou justo eternamente? Essa é a nossa discussão. E aí nós usamos o exemplo de Davi. Davi, ao olhar para Betseba, ele permitiu no seu arbítrio
interno, né, que predominasse o quê? Quem estava arbitrando? Alimentou o Yetzer Hara. O Yetzer Hara. E ele escolheu, com a sua livre escolha, o quê? Ser um instrumento de injustiça naquele momento. Então, circunstancialmente. Circunstancialmente. Porque logo depois, quando o profeta trouxe a palavra do Senhor, o que aconteceu? Ele se arrependeu, foi resgatado, né, somente se humilhou. E aí, agora então, ou seja, no momento ele foi instrumento de injustiça, no outro momento voltou a ser. A gente fez até um paralelo aqui com o faraó, né? Faraó. Porque veio a palavra do profeta e o faraó endureceu o coração. Veio a palavra do profeta, o faraó endureceu o coração. Veio a palavra do profeta, o faraó endureceu o coração. Veio a palavra do profeta e Deus endureceu o coração do faraó. Então, a diferença de Davi, veio a palavra do profeta, seu coração constrito se humilhou. É a diferença. Então, muitas vezes agora, relendo com isso, né, você vê assim, em oposição à justiça, os homens se tornam instrumentos da injustiça. Isso é verdade. Só que circunstancialmente. Pedro, né, arreda de mim, Satanás. Cristo falou para Pedro. Nós temos a liberdade de escolha de que isso seja circunstancial. E nós vamos ver daqui para frente, depois, nas próximos comentários de Ellen White, que isso é diário, né? Isso não é para sempre, isso não é calvinismo, não é predestinação, e aí você vai sempre fazer isso. Vamos avançar agora, fazendo as escolhas certas, onde nós vamos trazer aqui os termos oração, sabedoria em hebraico. Isso. Bom, o texto lá que traz é 1 Tessalonicenses 5:17, na pergunta, né, para um texto para a gente analisar, e diz assim: orai sem cessar. E aí é aquilo que daqui a pouco eu vou trazer o comentário de Ellen White, né? Isso, a pergunta é o seguinte: quais são os passos para que nos ajudam para tomar as decisões corretas? Tem um monte de texto. Isso, tem vários textos, eu coloquei aqui em sequência. Vamos lá, primeiro, a gente tem lá, o Lúcio já leu agora, questão do orar sem cessar. Dentro do judaísmo, gente, existe uma questão, validade da oração. Você tem critérios, sabe? Você tem que tem formas, procedimentos para você colocar diante de um processo de oração. Só que esse orar sem cessar aqui é no sentido de você manter a sua mente em um constante espírito de adoração. Não é você ficar constantemente se benzendo, ou falando, ou constante. Até porque você tem que trabalhar, você tem que se relacionar com as pessoas. Você tem que plantar, você tem que colher, você tem que fazer as coisas. Note o seguinte, agora vamos analisar um pouco a etimologia da palavra hebraica. Se nós fôssemos buscar, seria a palavra piléu, que significa pensar, imaginar, crer, pedir, orar, rogar, suplicar ou julgar. Significa que eu vou ficar sempre, o tempo inteiro pedindo? Não. Veja bem, o grau, vamos dizer assim, verbal, é o hitpelel, vem de um verbo que significa julgar a si mesmo. Então, este orar sem cessar é você estar constantemente em um espírito de oração, mas é também você estar consciente de sua vulnerabilidade, constantemente vinculado, e você analisando os seus defeitos, analisando as suas imperfeições e percebendo constantemente a dependência. Isso que seria esse sentido aqui desse orar sem cessar. Agora vamos lá, Lúcio. Agora você vai ler lá. Eu trouxe aqui uma referência que ela não está propriamente na linha, mas ela é importante. Lê lá. Jeremias 29:13 diz assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso. Então vamos lá, essa questão de buscar de todo o vosso coração. Primeiro aqui, a palavra aqui, a raiz da palavra é deresh, ela vem darash, que significa exigir, o buscar, pedir, perguntar, inquirir, investigar, indagar, comentar, discursar ou explicar. E qual, todo, tudo inteiro. E o lev, meio, centro ou coração, também significa a consciência, tá? Então, buscar, o sentido de Jeremias 29:13 é o mesmo sentido de 1 Tessalonicenses 5:17. Esse buscar a Deus de todo o coração é a mesma conotação de orar sem cessar. Esse coração, ele significa a mente. Então, nós poderíamos ler também da seguinte maneira: peça de todo o seu entendimento, ou busque com todo o seu centro, com todo o seu meio, com todo o seu entendimento, com toda a sua consciência, com todo o seu coração.
Este todo aqui, ela traz uma conotação de integralidade, mas também pode trazer essa mesma conotação de tempo, de algo que não cessa, algo ininterrupto. Sem interrupção. Isso, ou seja, o pensamento ininterruptamente, ou seja, todo, inteiro, ele conectado, o pensamento, o coração conectado com um ser. Que esse ser aqui a gente sabe, buscar-me-ei e me achareis. Esse ser é Yahweh, esse ser é Deus, esse ser é Jesus Cristo. Então essas duas passagens aqui se conectam, orar sem cessar e buscar a Deus de todo o coração. E tem Tiago 1,5, ainda falando sobre sabedoria. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos o dá liberalmente e não o adeita em rosto, e lhe será dada. Isso. A expressão aqui sabedoria, se a gente for buscar também em hebraico, ela traz mais informações. Porque a gente pensa em sabedoria, eu vou saber escolher as coisas. Olha, a expressão Horma, ela é sabedoria, inteligência, erudição, arte, talento, conhecimento, ciência ou estudo. Então essa sabedoria traz muitas outras coisas juntas. Veja bem, os termos básicos com sentido de sabedoria, em hebraico tem Hokmah, o verbo é o Haka, e o grego Sofia, com as suas formas aparentadas. Existe também a palavra hebraica Turushá, que pode ser traduzida como trabalho eficiente, sabedoria prática. E as gregas Frônimos e Froneses, que vem de frente, significa mente, relacionadas com sensatez, descrição ou sabedoria prática. A capacitação do eterno. A gente tem que entender também uma coisa, gente. Todo talento, seja ele, por exemplo, independente de que talento seja, é dom de Deus. É dom de Deus. Mas o fim útil e proveitoso são aquele fim que possibilita aquele contato que nós vimos lá atrás no primeiro dia da semana. É o trabalho do shalia, é o trabalho de aproximação. Você pode fazer isso, vamos supor, você tem uma capacidade excelente da matemática, você é um contabilista. Como é que eu vou converter isso daí para aproximar pessoas a Deus? Gente, você está naquele ambiente de trabalho, você está o quê? Você está executando uma função que pode ser até certo ponto fria, até certo ponto matemática, mas aquilo aproximou você de outras tantas pessoas. O fato de você estar aproximado dessas outras pessoas e você mostrar, além daquilo, outros elementos na sua vida, como exemplo, eles veem você como sendo uma pessoa agradável. Sempre que você tem a oportunidade, você traz as suas esperanças. E isso pode também, com certeza, pode tocar o coração das pessoas. Então todo dom pode ser útil e proveitoso. Até uma capacidade matemática. Sim. Não vamos pensar que só pastoreado que é só você sair para a rua e entregar folheto. Pastorear. Não, tudo isso pode aproximar pessoas de Cristo. Ainda no tema sobre fazendo as escolhas certas, agora a questão das consequências, né? Em Isaías 1, do verso 19 a 20, diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isso. Veja bem, aqui a expressão Shema, vocês podem lembrar da Shema, ouve Israel, né? Shema significa ouvir, executar, prestar atenção, dar ouvidos, entender e obedecer. Aqui é muito parecido a questão do ouvir, que tem um significado literal, que é escutar, coisa, e com as expressões idiomáticas que a gente encontra na língua portuguesa. Esse menino não me escuta. Isso. Quer dizer, eu dou o conselho e ele não me escuta. Então aqui é muito parecido. Se quiser de ouvir, comereis o bem dessa terra, mas se recusar de fordes rebeldes, sereis devorados pela espada e pela boca porque a boca do Senhor o disse. Aqui também tem uma questão escatológica mais profunda. Tem essa inicial que a gente já falou, que na linha da lição ela é muito abordada, mas tem uma mais profunda. No livro do Apocalipse existe a bodas, a gente encontra em Apocalipse, existe a alegria do casamento, a festa onde existe a ceia, a gente encontra no Novo Testamento a ceia do Senhor, onde o quê? Onde você se alimenta do corpo de Cristo, onde você bebe do sangue de Cristo. E
E no Apocalipse existe uma outra ceia que acontece depois do derramamento das taças e depois do desagregamento daquelas bestas do Apocalipse, que é uma ceia diferente, onde eles são devorados. Haverá um momento em que a bondade, que o cálice da iniquidade transbordar, e que a benevolência, que a misericórdia de Deus, ela cessará, vamos dizer assim. É igual a história lá do coração do faraó. Vem a mensagem misericordiosa, arrepende seu coração e ele endurece o coração. Endurece até que Deus endurece. Neste momento em que houve a recusa de receber essa palavra, o cálice da iniquidade transborda. E aí vem essa segunda ceia. Essa ceia que a gente fala no livro do Apocalipse, onde eles não são devorados. Notem aqui a advertência: comereis bem dessa terra. Ou seja, você escatologicamente é o quê? Se alimentar do corpo e do sangue de Cristo. Mas se recusar de forem rebeldes, sereis devorados na espada. Ou seja, ou você se alimenta do corpo e do sangue de Cristo, ou você é devorado. É dado oportunidades para o arrependimento. Mas essas oportunidades, elas não são eternas. Existe a liberdade de escolha. A gente viu lá atrás. A esposa, ela podia... Mas ela não é eterna, né? Mas exatamente, é dada essa oportunidade, mas há um momento que recusa. Então tá. Então tudo bem, então o seu corpo será devorado. Exato. E a mensagem de advertência é dada. Isso. E tem um paralelo então de Isaías, né, sobre o ouvirdes, com Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao varão prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Então, ouviu, vai ter uma bênção. Isso. Mateus aqui, primeira coisa, rocha, fundamento firme. A gente precisa entender quem que é essa rocha. Essa rocha, aqui veja bem, as minhas falas automaticamente, não, tem que guardar, então essa rocha é a lei. Não, gente. Essa rocha é Cristo. A rocha que os edificadores rejeitaram. Isso, Le Roche Pinar. Ela virou cabeça de esquina, Le Roche Pinar. Está no Velho Testamento, está no Novo Testamento, essa alegoria de Cristo com a rocha que os edificadores rejeitaram. Ou seja, lá no templo de Salomão, eles estavam lá, tinha uma rocha lá que eles não deram muita bola, mas ela acabou sendo utilizada como base para a construção do templo. E é feita uma alegoria, Le Roche. Roche é cabeça. Cabeça de esquina, e ela foi a base da construção do templo, e Cristo é a base da igreja, e Cristo é a base dessa edificação que fala aqui em Mateus, é Cristo, tá? Não é? Vamos lá, vamos continuar. E agora tem três autores, três comentários, vai lá, comentários. Elicote diz: deve-se lembrar, no entanto, que o profeta falou aos que eram injustos e egoístas, e que estavam longe do coração quebrantado e contrito do verdadeiro penitente. Isso é o que Elicote diz. Penitente, isso. Já o Albert Barnes diz: tal apelo foi adaptado à infância da sociedade e às circunstâncias do povo. Deve-se acrescentar, no entanto, que com isso eles conectaram a ideia de que Deus seria seu Deus e protetor. E claro, a ideia de que todas as bênçãos resultantes desse fato seriam deles. Refere-se também a Isaías 1,7, onde se diz que estranhos devoraram a terra, ou devoraram a terra. E a promessa aqui é que, se eles fossem obedientes, essa calamidade deveria ser removida. John Wesley, que é mais conhecido, se você estiver totalmente decidido a obedecer a todos os meus comandos, deve comer juntamente com o perdão. Você receberá bênçãos temporais e deve comer. E juntamente com o perdão, você receberá bênçãos temporais e mundanos. Esses são os comentários. Isso. Daí autores. Mas eu acrescentei essa passagem aqui, foi propositado, gente. Isso. Porque essa mania da gente desconectar, perder contexto de Bíblia, a gente pode ter assim. Gente, isso daqui, pronto, pode passar a impressão errada. Opa, Cristo me chamou, eu fui chamado, então só vai ter coisa boa na minha vida? Porque se ouvirdes, comereis do bem dessa terra. Isso, se ouvir, sim, do bem desta terra, mas não tem só a terra. Você aceita o Evangelho e a gente vai... O mundo pode ficar contra você, é o que vai acontecer lá no final dos tempos. Sim. Dá uma lidinha lá em Timóteo 3,12. Diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão
Perseguidos. Perseguidos. Ah, é contrário? É perseguido pela terra? Não, é perseguido por pessoas. Nós vivemos num grande conflito. Existe esse grande conflito. Obviamente que você estar em Cristo, você construir, ele ser esse alicerce, ou seja, você buscar ter uma vida de piedade. Como ele me perdoou, vou perdoar o próximo. Eu vou amar. Como ele me amou, eu vou tentar amar o próximo como ele me amou. Então, ele é a base da minha conduta, a base do meu comportamento, a base das minhas escolhas. Isso não, obviamente que eu vou ser abençoado pela terra, eu vou ser abençoado espiritualmente, mas eu vou ser perseguido por pessoas que não vivem assim. E ainda vai ter alguns comentários que vai reforçar daí esse assunto. Ainda fazendo as escolhas agora com o tema de Cristo. Salmo 119, 105, que é um texto aí. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Pode ler. E aí temos mais os comentários sobre essa passagem de Albert Barnes. A ideia é que a palavra de Deus é como uma tocha ou lâmpada em uma noite escura. Mostra ali o caminho, impede que ele tropece em obstáculos ou caia em precipícios, ou vagueie por caminhos que os levaria ao perigo ou afastaria completamente do caminho para a vida. John Calvin diz assim: neste verso, o salmista testifica que a lei divina foi seu professor e guia na condução de uma vida santa. Ele assim, por seu próprio exemplo, prescreve a mesma regra para todos nós, e é altamente necessário observar essa regra, porque enquanto cada um de nós segue o que parece bom em sua própria avaliação, nós nos enredamos em labirintos inextricáveis e assustadores. E Adam Clarke diz: isto é ilustrado assim por Salomão, Provérbios 6:23. O mandamento é uma lâmpada e a lei é luz, e as repreensões de instrução são o caminho da vida. E aí tem o texto de Timóteo, né, que acho que você colocou, então. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Essa deixa para o próximo. Vamos trabalhar essa passagem. Aqui. Primeiro. Vamos lá. Primeira coisa. O mandamento é a lâmpada. Vamos lá. Vamos ler de novo aqui. Ó. Lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Tua palavra. Nós encontramos na Bíblia, então, a gente vai lá e a gente lê o quê? No princípio era o verbo. O verbo é logos, também às vezes traduzido por palavra. Então, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E o logos, ou seja, a palavra então está se referindo a quem? Está se referindo a Cristo. Ele é a palavra. A gente trabalha essa mesma lá no Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Lá no princípio criou Deus o céu. A gente fala que esse Bereshit, esse no princípio, seria a personificação de Deus quando diz Vayomer Elohim, ou seja, e disse Deus. Ou seja, a palavra que sai da boca de Deus é Jesus como sendo agente criador. Então a gente tem várias interpretações de que Cristo é a palavra. Então, agora a gente lê aqui Salmos 119, 105. E esquece. Agora não é. Não, veja. Que é o que... Lâmpada para os meus pés é tua palavra. Cristo. E luz para o meu caminho. Ou seja, Cristo é lâmpada para os meus pés e luz para o... Ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Cristo que é o caminho, gente. Que coisa, né? Então vamos lá. Agora... Aí o segundo texto, né, que também é sugerido na lição, Timóteo 3,16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Perfeito. O fato de eu dizer que Cristo é o caminho e que a lei não é o caminho, o apóstolo lê o livro de Romanos, lê o livro de Gálatas inteiro. É o que o apóstolo Paulo diz. A lei não é o caminho é Cristo. Não se deve amar a lei, você deve amar Cristo. Você consegue obedecer a lei para se salvar? Não. Você obedece a lei por gratidão, não para se salvar, porque você foi salvo por Cristo. Para ser fiel à noiva. Cair da graça é pensar nessa de que a lâmpada... Não, veja bem. E o detalhe, se nós pensarmos lei no sentido Torá, vamos chegar mais para frente, vamos falar disso, Cristo ele está incluído nessa lei, no sentido Torá, no sentido instrução. Vou explicar melhor isso mais para frente. Mas o detalhe aqui que segundo Timóteo, está falando de escritura. Agora aqui já não é Cristo, aqui é escritura mesmo. Toda escritura. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensino, doutrina ou informação, para redarguir, ou seja, para convencer, para corrigir, para instruir, para a justiça. Está escrito aqui para salvar? Em algum canto está escrito aqui que a escritura é para salvar a escritura? Não. Então tá, vamos lá. Lei no sentido
eu obedecer plenamente para me salvar, isso não tem campo nenhum na Bíblia que fala isso. Interessante. Então vamos lá. Aí tem um comentário de Adam Clarke, né? Essa frase não é bem traduzida. O original em grego, né? Tá aqui, você transcreveu, né? Deve ser traduzido. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para a doutrina e etc. A partícula daí kai é omitido por quase todas as versões e muitos dos países, né? Talvez certamente não concorda bem com o texto. Isso, tudo bem. Vamos lá, Né? vamos seguir. E ainda fazendo escolhas certas, ainda na lição de segunda, vamos ver os projetos. Tem o texto de Provérbios 15 e 22, onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselhos se confirmarão. Isso é legal aqui, essa questão de multidão de conselhos é uma maneira que o autor encontrou de traduzir, não tinha jeito, né? A gente também, lê lá o Provérbios 24:6, que é parecido. Isso, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Isso aí. Aí traduziu um pouquinho diferente. Veja bem. A palavra aqui, ó, cum, significa erguer-se, levantar-se, ser realizado, acontecer, ocorrer, despertar-se ou manter-se. A palavra aqui, rashav, pensar, meditar, considerar, valorizar, honrar, querer ou intencionar. Essa é a noção de conselho. Pensar, meditar, considerar, refletir, né? Honrar. Agora aqui, ó, iotes, que é o conselheiro ou o assessor. O interessante aqui, veja bem, dois pontos. Primeiro que eu vou trazer aqui. Primeiro, uma conexão com a Torá. Essa palavra aqui, ó, etz, ela comunica essa raiz com a árvore. Então, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal e aquela árvore da vida, linguisticamente, dentro do hebraico, ela se relaciona com conselho. Então, numa estrutura poética, entendemos que aquela árvore é literal, tá? Mas numa estrutura poética existe o conselho do bem e do mal e existe o conselho da vida. Repetindo, entendemos que aquelas árvores elas existiam literalmente, mas a língua hebraica tem essa estrutura poética que possibilita você trabalhar com estes termos. Então, nós podemos entender também que em nossos projetos, nós podemos escutar conselhos, projetos de vida, conselhos que podem, além de serem efetivos e úteis na nossa vida, podem ser conselhos de vida e morte, e podem ser conselhos de bem e mal. Conselhos de bem e mal. O interessante é que o Albert Barnes também ele trabalha um pouco essa noção do hebraísmo e o Adam Clarke da seguinte maneira. Veja bem, a palavra hebraica usada quase como um título oficial, ela também é utilizada em Crônicas 27:32, Isaías 1:26 e Isaías 19:11, traz diante de nós a imagem de uma Câmara do Conselho dos Países Orientais, organizadas para uma solene conferência do sábio. Então, quem seria esse sábio? O Eterno. Adam Clarke que fala do Rob Yotzer Sim, que pode ser traduzido também como chefe, o mestre, conselho, o primeiro-ministro. Então, no caso, em nossos projetos, nós devemos colocar quem como nosso conselheiro, quem como sendo o sábio, Cristo, e não a nós mesmos. É muito comum então nós orarmos pedindo ajuda em nossos projetos, mas nós oramos assim: Deus, faz isso, assim, para mim. Estou esperando. Agora eu vou esperar. Estou com fé aqui que vai dar certo. Você colocou, então, por uma você se colocou no orar diante desse conselho, onde tem um sábio, e esse sábio não é você? E esse ministro é você? Então tem a oração, ou seja, o projeto já começa de uma maneira equivocada, por aí. Certo, e trazendo aqui uns comentários sobre Ellen White, né? Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, página 362, diz mais ou menos assim, vou dar uma resumida, né? Numa vida toda dedicada ao bem dos outros, o Salvador achou necessário se afastar dos lugares movimentados da multidão que o acompanhava dia a dia. Ele precisava se retirar de uma vida de incessante atividades, correria, né, contato com as necessidades humanas, para buscar sossego e ininterrupta comunhão com o Pai. Né? Então, ou seja, o próprio Salvador aqui, ele buscava conselho para os projetos
dele. E isso era diariamente. Ellen White reafirma no finalzinho assim da citação, a sua experiência também deve ser a nossa. E a gente vê assim, como esse período de meditação, esse período de busca de conselho, esse período de estudar, ver o que Deus tem para falar para os seus planos, né? E não o que você tem que falar para Deus sobre eles, né? O que isso muda na sua vida? A gente estava discutindo aqui, né, Ricardo, que muitas vezes durante a vida você enfrenta muitos problemas. No dia a dia você enfrenta problemas. Até a gente citou um pouco de Jó, né? Imagine Jó, estava lá no dia a dia e recebendo as notícias, ó, sua colheita queimou, seus animais morreram, seu filho morreu, sua casa pegou fogo. Imagine se naquele dia ele não tivesse passado um tempo de meditação, de busca de conselho, de reflexão, de sossego. Porque isso na prática, isso é uma prática, né? Já que nós estamos lá fazendo as escolhas certas, é uma prática para que você faça uma escolha certa, para que você busque inicialmente o que? Orientação e que você permita que o Espírito Santo permeie a sua mente, porque na vida corrida que nós estamos hoje, não sei para você, mas eu falo por mim, é difícil muitas vezes, você está lá naquela correria, faz 1000 coisas na metade do dia, enfrenta 1000 problemas e você não tem um tempo lá que você simplesmente para. E o interessante, né, trazendo aqui nas entrelinhas, que lá na cultura oriental, e essa cultura oriental é bem aceita hoje aqui nas academias eu falo assim, nas universidades, né, de você falar assim, nós vamos agora ter minutos de relaxamento e de meditação. Eu vejo na USP lá tinha o grupo de meditação e relaxamento. Mas se você falar assim, eu vou ter um grupo de oração e meditação, é mal visto. Opa, não, religião dentro da universidade não. Agora, meditação e relaxamento, sim, que a cultura aceita. Bom, mas por quê? O que eu quero falar é assim, que teoricamente, né, o relaxamento, sim, a meditação, ela vai trazer, de certa forma, um desacelerar na mente e vai permitir que você depois encare um problema com outra visão, com outro ânimo, né? Então, esse é um conselho que o próprio Cristo seguia, né? Ele dá e o próprio Cristo seguia, buscar o conselho do Senhor. Avançando agora já para terça-feira, que aí nós começamos com escolhendo amigos, e aí nós vamos também ter umas entrelinhas para discutir, né, Ricardo? Pode ler. Provérbios 12, 26, clássico, diz assim: o justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios o faz errar. E aí vem o que é essa questão do companheiro. A pergunta lá, quais princípios encontramos nos seguintes versículos sobre escolha de amigos? Né? O Lúcio já deu o primeiro aqui. Aqui é legal, aqui é muito interessante, que este texto aqui e o próximo também, que a gente vai trabalhar no próximo dia das semanas, ele tem algumas interpretações bem interessantes. Mas vamos lá. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios o faz errar. A palavra hebraica aqui seria reá, companheiro, amigo, próximo. Traz uma conotação também de barulho, ruído ou de ideia. Então veja bem, vamos lá. Vamos dar uma lida lá, Luz, pra gente, no comentário de Adam Clarke. O justo é mais excelente do que o seu próximo. Isto é, se o próximo for um homem perverso, o espírito do provérbio está aqui. O pobre homem justo é mais excelente que seu vizinho pecaminoso, embora rico e nobre. O siríaco diz: o justo cria o bem ao próximo. Um comentarista tardio traduziu: os justos exploram seus pastos, né? Como, aí a palavra em hebraico pode ser traduzido, seus pastos ou não sei. Mas nenhuma das versões, eu não sei, né? Mas nenhuma das versões entendeu desta forma o que significa. Qual é a questão aqui da língua? Essa palavra, reá, está aqui, eu separei elemento prefixal e sufixal aqui. Ela também se escreve com as mesmas letras de roi. Roi, todo mundo lembra, quer dizer, todo mundo lembra não, né? O Salmo 23 todo mundo conhece. Em hebraico é Hashem Roi Loessar. O Roi é o Senhor é meu pastor, nada vai faltar. Roi é o pastor. Mas essa palavra Roi também pode ser traduzida como pasto. Então, este guia aqui, então veja bem, pode ser dito assim: o justo é um pasto, é um alimento, fornecedor para o seu companheiro. Então veja bem, nós falamos até agora há pouco aqui de uma ceia. Lembra de uma ceia que a gente falou? Que você escolhe, tem a ceia do Senhor, tem a ceia que a gente pode falar em Apocalipse, lá depois do derramamento das taças. Uma você se alimenta, ou seja, uma você se alimenta, né? Outra você é alimentado, ou seja, você é devorado.
Na ceia do Senhor o quê? Você come o pão e você bebe do vinho. Pão é o corpo de Cristo, vinho é o sangue de Cristo. Significa justamente o processo de santificação, a aproximação com Cristo. E agora aqui fala que o justo, se a gente fosse seguir essa tradução aqui que o Allan Kardec fala, que quase ninguém adotou, o justo é pasto. Ou pastor, mas tudo bem, mas se o justo é alimento, então quem é esse justo? Raciocínio lógico que esse justo aqui é Cristo. Então veja bem, você se alimenta de Cristo, é seu companheiro, você se alimenta do caráter dele. Mas o caminho dos ímpios o faz errar, ou seja, o alimento diário do caráter de Cristo te faz acertar. E o caminho, ou seja, você seguir o caminho dos ímpios te faz errar. Novamente encontramos aqui vamos buscar aquela noção, como é que eu vou dizer, cristocêntrica. Estava buscando essa palavra. E ainda mais um texto de Provérbios 17:7, assim: não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Isso, pode ler Albert Barnes. Diz assim: as renderizações de margem são mais literais e dão maior ênfase. O que é apontado não é a inaptidão dos lábios mentirosos para os principescos de coração, mas a necessidade de harmonia em cada caso entre caráter e fala. E aí Adam Clarke diz assim: o discurso excelente não se torna um tolo, no livro dele. Este provérbio é adequado para aqueles que afetam em falar em público. A boa linguagem, que não é compatível com a conversa comum, nem com a educação deles. Muitas vezes, as belas palavras são trazidas de forma imprudente e são tão impróprias e irrelevantes quanto uma roda de carroça entre os relógios. Uma questão aqui agora da tolo. Essa expressão seria o naval. Ela não é só tolo não, gente. Olha. Vilão, canalha, ímpio, infame. Aqui também pode ser feita uma outra interpretação, juntando as palavras hebraicas, de que a palavra do ímpio, a palavra infame, ou pode ser talvez a palavra tola, a mensagem, vamos dizer assim, tola, ela não tem como ela se agregar com a palavra de verdade. É mais ou menos assim, a verdade ela não se agrega. É óleo e água. Isso, são duas coisas que não se misturam. Você pode meia verdade. Meio... Exato. Você pode até criar um raciocínio com uma premissa inicial que é verdade e com uma premissa média que é falaciosa e com uma conclusão que é verdade. Mas o raciocínio ou é verdade ou ele não é. O raciocínio comum todo ou é verdade ou é mentira. Legal. Sim, sim e não. Tá. E ainda escolhemos amigos, temos ainda em Provérbios 18:24 que diz: o homem que tem muitos amigos podem congratular-se, mas há amigos mais chegados do que um Isso. irmão. E aqui esse provérbio é difícil, é complicado. Não é que não é difícil, mas ele tem muitas traduções diferentes. Gente. Isso. Tem a tradução pejorativa, tem uma tradução que não, porque veja bem, tudo começa aqui. O homem, e aqui é utilizado ish como homem, que tem muitos amigos. E daí que os amigos utilizam a palavra reim. E esse reim, ele se escreve com as mesmas letras de raá, que significa apacentar, liderar, dirigir, pastar, juntar-se, associar, seguir, quebrar ou destruir. Então aqui a gente já encontra uma conotação positiva e negativa. Veja bem, se a gente pegar essa palavra no grau hitpolel da construção do verbo, a gente encontra, veja bem, destruir-se mutuamente. Novamente, então, uma conotação negativa para esse reim aqui de amigos. Outra coisa, a mesma raiz também, ra, significa mal, prejudicial, aí o mal com L, aqui o mal com U, ou ruim. Mas também pode significar rear, que significa associar, aproximar, aliar-se, tornar-se amigo. E essa mesma palavra que compartilha raiz com uma palavra mal, também ela compartilha com a palavra associar-se, ou tornar-se... Aqui, congratular-se, Ou tornar-se amigo. Daí foi por isso que optou-se por o amigo pode congratular-se. O Lúcio vai primeiro ler
Albert Barnes e o Ellicott, e Adam Clarke, depois eu vou trazer uma sugestão de tradução. Mas vamos lá, lê lá, que aqui vocês vão ver as diferenças, porque um optou pela negativa, dois optaram pela negativa, outro pela positiva. Vai lá. A Albert Barnes diz assim: melhor um homem de muitos companheiros é para a sua própria destruição. Optou pela negativa. Que aqui, destruir. Isso, aqui tá, ó. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se. Aqui Albert Barnes optou pela tradução de negativo. Destruir. Que o homem que tem muitos amigos pode se destruir. Mas há um amigo, verdadeiro amigo amoroso. Etc. Continua. Não é a multidão dos chamados amigos que nos ajuda. Eles podem apenas embaraçar e perplexar. O que nós premiamos é aquele cujo amor é mais forte e mais puro do que todos os laços de parentesco. E Ellicott diz assim: um homem que tem amigos deve mostrar-se amigável. Em vez disso, um homem de muitos amigos sofrerá perda, porque ele se empobrecerá pela hospitalidade constante. Em apuros o abandonarão, que se torna amigável, que é uma tradução. Esse optou pela positiva. Mas ainda disse que vai ter problema, que vai ficar pobre. Isso, exatamente. É uma coisa meio híbrida aqui que ele optou. Agora, Adam Clarke: um homem que tem amigos deve mostrar-se amigável também. Só que a interpretação dele é assim: o amor gera amor, e o amor requer amor como sua recompensa. Se um homem não mantiver uma carruagem amigável, ele não pode esperar manter seus amigos. A amizade é uma boa planta, mas requer cultivo para fazê-lo crescer. Aí trouxe mais a parte positiva. Agora a minha sugestão de tradução aqui. Eu opto pela uma interpretação cristocêntrica, Então vamos lá, olha. O homem tem muitos amigos para destruir-se. Eu poderia acrescentar um pode aqui. O homem pode ter muitos amigos para destruir-se, mas tem um amigo que ama mais que o irmão. Quem seria esse amigo que ama mais que o irmão? Jesus. Que morreu. Lembra do arquétipo que a gente trouxe lá atrás? Nós falamos de quem? Isaac. E nós falamos de Eliezer. Um era filho adotivo, Eliezer, e o outro era o filho da promessa. O relacionamento deste filho adotivo que em tese ele poderia ser: nossa, eu iria herdar tudo, agora apareceu Isaac aqui. Não, ele continuou lá servo. Foi lá, inclusive foi lá, fiel, de bom grado, seu Xalia, cheio enviado. Vou buscar uma mulher para aquele meu irmão lá. É meu irmão, irmão da promessa. E veja bem, Isaac, no caso aqui prefigurando Cristo, então este amigo aqui, que nos ama é Cristo. Então eu prefiro esta leitura, que estaria falando aqui deste amigo que seria Cristo. Então veja bem, o homem pode ter muitos amigos, mas estas amizades não podem lhe dar vida eterna. Por mais que sejam boas, que sejam ruins, não. Elas não têm São temporais. A gente vai ver em outro provérbio mais pra frente que vai... Vaidade. Mas tem um amigo que é Cristo, que é mais chegado. Por que ama? Por que eu falei que ama? Lá fala mais chegado. A palavra hebraica aqui, mas a amigo. E a palavra hebraica aqui é orev. Mais chegada. É orev. Orev, tudo bem, ela pode estar associada... Amar ou gostar. Ela pode estar com conotações negativas, mas ela significa literalmente aquele que ama. Ela não significa amigo. Foi traduzida por amigo. Rov é o verbo hebraico para amar, gostar. Orev é a pessoa que ama. Optaram por traduzir por amigo por causa da primeira palavra. Mas tudo bem. Eu prefiro essa tradução, por isso que eu coloquei um amigo que ama, e aí mais que o irmão. Aí o restante não tem tanto problema. Mas interessante, aqui está amigo. Não é a mesma palavra aqui. Aqui é reim, já expliquei. E aqui é orev. E orev não significa propriamente amigo, significa aquele que ama. E aquele que ama é Cristo. Na linha da lição traz o comentário de Ellen White sobre a amizade, que é tão conhecida e tão explorada no mundo cristão, sobre Jonathan e Davi. E o que nós estamos discutindo aqui, na verdade, é se nós devemos realmente escolher os amigos. Como Cristo escolheu o amigo? E aí, com a mensagem cristocêntrica, quem eram os amigos de Cristo? E aí nós temos que meio que separar o que é amigo
e o que é andar com alguém. Porque quando você anda com alguém, às vezes fala assim, né, pessoal, Cristo andava com publicanos, com prostitutas, com cobradores de impostos e tudo mais. Isso, no sentido escatológico, Cristo andava com o Eterno, Cristo andava com Deus, Cristo andava nos desígnios do Pai, no sentido escatológico. Mas ele se relacionava melhor com publicanos, com prostitutas, com pessoas incultas, com os pescadores humildes. Agora, relacionar nesse sentido, tendo o exemplo de Cristo, não significa praticar o que eles praticavam, porque tinha sempre o conceito de levar o eterno, de ser o amigo que mostra o Shalia, né? O Shalia, ou seja, Cristo era naquele momento o próprio enviado, né? Tentando resgatar aquelas pessoas. Então isso confunde muitas vezes, porque ou você usa essa frase para simplesmente, vou escolher meus amigos, e aí você só escolhe os santos, os bonitinhos, porque você é santos. Ou você vai para o outro lado, já que pode escolher, então vou lá, né, nos amigos da cerveja, vou lá, não. Então, vou beber junto com eles. Não é isso. Olha o que Cristo fez e aí você vai ver. A diferença é a seguinte, gente. A gente lê o Novo Testamento e a gente, fariseu, coisa ruim. Aí vê Cristo andando com publicano, com pescadores. Não. Mas quem estava lá, naquele tempo, quem estava lá, os fariseus eram desejados. Se a gente fosse trazer para os tempos de hoje, a gente olharia um diácono, um ancião da igreja, uma pessoa que a gente tem uma visão dele, um pastor, né? Uma visão deles de consagrados. Só que eles tinham aquela noção de que eles poderiam se salvar pela lei. Esse era o problema. Esse que era o grande problema. E o caminho é Cristo. Ninguém consegue se salvar obedecendo plenamente a lei. Você obedece a lei por gratidão, não para se salvar. E eles tentavam transparecer uma fachada de que eles conseguiam obedecer a lei para salvar. Logo, eles não precisavam de Cristo. Agora, o publicano que se via miserável, que se via pecador, a prostituta que se via pecadora, suas tendências, suas vontades. Aqueles homens humildes que se viam como incultos, se viam como sendo os samaritanos, muitos samaritanos que se viam como os gentios, que se viam como excluídos. Todos necessitados da graça. E eles buscavam Cristo. Necessitavam. Estavam abertos. O outro necessitava. Não precisava. Avançando agora nos 5 minutos que nos restam aqui, para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos agora não escolher os amigos, mas escolher algo mais importante do que a escolha do amigo, que é escolhendo o cônjuge. E aí os textos que a linha da lição traz é 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E aí vem trazendo, né, sobre os comentários de Elicote, as palavras anteriores são faladas com sarcasmo, que é o que você deve vir se esta vida for tudo, né? O que é que você deve vir se essa vida for tudo? O pensamento solene então ocorre ao apóstolo que talvez essas palavras apenas descrevam verdadeiramente o estado atual de alguns dos coríntios. Eles ficaram contaminados com a má atmosfera moral em que viviam e que estava impregnada com o seu ensinamento dessa falsa filosofia. Coma e beba, porque amanhã morremos. Não se engane, ele acrescenta solenemente. É um fato. Comunicações malignas corrompem boas maneiras. Comunicações malignas corrompem... boas maneiras de novo. Este é um provérbio modificado ligeiramente em uma palavra de uma linha no Thais de Menander, né? Que deve ser o... Ele é o escritor, ele é o escritor grego. A fonte, né? Ele é o escritor grego e essa é a obra. Isso. É impossível dizer se o apóstolo conheceu a linha original no poema ou não, pois, em qualquer caso, ele provavelmente teria citado na forma em que era atual entre as pessoas comuns, né? Que é tipo um provérbio. Ou seja, não se sabe se isso daqui se foi um provérbio retirado desta obra de Menander, dessa obra desse grego na época ou não. Aí Albert Barnes fala... Menander foi um célebre poeta cômico de Atenas, educado sob Teofrasto. Isso. E, continuando ainda, não sejas enganado por seus falsos mestres e por seus argumentos suaves e plausíveis. Isto é uma exortação. Até então, ele estivera envolvido em uma discussão sobre o assunto. Ele agora pede que eles tomem cuidado para não serem enganados, um perigo para o qual eles eram muito responsáveis de suas circunstâncias. Então interessante aqui, o autor escolheu esta passagem aqui para falar sobre escolha de cônjuges, né? Interessante, não vos enganeis, não erreis. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o quê? Sobre jugo
desigual. É muito comum, gente. A gente falou dos fariseus lá para trás, né? Os fariseus, eles queriam aparentar o quê? Autossuficiência, pureza, coisa e tal. Eu não vou falar aqui, olha gente, toma cuidado, não se casem com uma pessoa que professa uma fé diferente de vocês. Eu vou dar uma outra instrução. Antes do casamento, você escolhe. Você quer casar com alguém de outra religião ou não quer? Julgo desigual não é o fato de ser outra religião, é da pessoa ser contra a que você, que a sua família, que seus filhos tenham a mesma fé. Existem problemas, depois de você casar com alguém com a esperança de que ele se converta mais para frente para a sua religião. Não, é um tiro no escuro. Não, é melhor não casar. Outra coisa, a pessoa se casar só porque casou e ela não ser efetivamente se converter de verdade. Não, ela se casou, minha esposa, eu vou me converter para aquela religião. Esse é o não é uma conversão real. Agora o perigo que eu quero pontuar maior é o seguinte: está num relacionamento, não vou nem dizer que é julgo desigual, tá? Porque para ser julgo desigual tem que haver perseguição, desequilíbrio. Isso, tem que haver um desequilíbrio, tem que haver um puxar para direções opostas. Exatamente, um puxar para a direção oposta. Agora o que eu falo, tem uma pessoa casada de uma religião, um adventista, vamos dizer, e uma pessoa de outra denominação ou de nenhuma. Aí aquela pessoa que é daquela religião, ao invés de dela se colocar num lar, dentro do lar, como sendo atraente, para que a pessoa olhe, nossa, isso é reflexo de Cristo. Reflexo de Cristo. E que coisa mais linda, como ela me ama, como ela me respeita, como ela me trata bem. Não, essa igreja deve ter alguma coisa. Eu vou lá ver o que é. Se você não se coloca nessa posição, você não... Esse julgo desigual, na verdade, a parte negativa é você. E não o outro que é da outra denominação. Você está servindo como impedimento de salvação. É muito comum, eu sou adventista, todas as bênçãos que meu marido recebeu é por minha causa, ou a minha esposa. Todas as bênçãos que ela recebe é porque eu sou adventista. Você está sendo, dentro desse casamento, um sepulcro caiado, como Cristo falou dos fariseus. Ele tem que ver amor em você, que é da denominação, que é cristão. Ele tem que ver em você beleza, o reflexo de Cristo em você, aquele ser piedoso. E aí sim, ao ele comer desse pasto, sim, ele está sendo beneficiado pela graça de Deus, né? Mas ele vai se aproximar, gente. Mas é porque você serve, você atrai. Ele vai se aproximar dessa coletividade que você frequenta. Ele vai querer isso também. Ele vai sentir esse amor que você tem por ele. Agora, o normal é a pessoa se colocar como sendo ela superior ao outro. Sim. Aí estragou todo. Eu sou santo e você está perdido. E você está perdido. Aí ninguém gosta. Para o próximo. Próximo, escolhendo agora a profissão. Bom, trazendo aqui então o comentário de Ellen White, é interessante, no livro, na verdade na revista, né, Sinais do Tempo, 1º de julho de 1886, diz assim: a regra de ouro é, e ela cita Mateus 7,12: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também a vós, bem como a ordem apostólica referida lá em Romanos 12:10, preferindo-vos em honra uns aos outros, deve tornar-se a lei da família, né? Só resumindo esse comentário, ou seja, e aí a linha da lição também fala, se você quer receber uma pessoa bondosa no seu lar, que você seja um cônjuge bondoso no seu lar, né? Tudo que você quer que o outro seja para você, seja você para essa pessoa. Essa acho que é a lei, e às vezes essa lei eu acho ruim, essa lei, viu? Porque às vezes você fazer tudo que você deseja que faça para ti, faça ao próximo. E às vezes eu não queria fazer, sabe? Mas eu desejo para mim que ele fizesse isso. Aí lá vou eu, por causa da lei, né? Do raciocínio, tem que fazer para a pessoa, tá, pessoal? Vamos lá então. Escolhendo a profissão. Nós vamos estudar Eclesiastes. Vai lá, Lúcio, lê. E aí tem todos os versos aqui, Eclesiastes 2, do verso 1 ao 11. Eu vou ler todos os versos. Deixa eu só dar uma paradinha aqui no começo. Ok, então, disse eu no meu coração, né? A Salomão escrevendo, isso, né? Ora, vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isto era vaidade. E aí vem a palavra. Isso, aqui é Ravel. Vaidade, gente, eu acho que é esse o ponto. Depois o Lúcio pode pegar e ler tudo numa tacada só. Essa expressão vaidade em hebraico seria Ravel, seria futilidade, frivolidade, significa também nada, vazio, coisa sem valor, bafo.
alento. Pense no alento assim, é um prêmio de consolação, é um alento. Vapor ou hálito. Então tem todo, é a conotação, ou seja, de algo que a gente costuma se falar que é algo que é passageiro, mas é mais do que isso. A gente usa a expressão passageiro, a gente nota que a gente, nada, vazio, coisa sem valor, frivolidade, futilidade. Não significa, não é trazido com essa palavra aqui, conotação de coisa imunda, não é coisa impura. Vaidade não está atrelado com impureza, está atrelado a como nada, vazio. Então vamos lá, agora não tem valor, né? Aí o poeta, né, o Salomão disse: do riso disse, está doido, e da alegria, de que serve estas? E aí o está doido é rolar, que significa enlouquecer ou ludibriar, ou seja, está enganado, né? Do riso disse, está enganado, e da alegria diz, do que serve esta? Busquei no meu coração, e aí vem coração, ou mente ou consciência. Isso, coração significa mente ou consciência. Como me daria o vinho? Yaim, regendo porém o meu coração com sabedoria, e como reterei a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Só um detalhe aqui do interessante, veja bem, utiliza o vinho, porque o vinho, ele deixaria a pessoa mais soltinha, alegrinha, exatamente. Mas, olha o detalhe aqui, porém o meu coração com sabedoria. Ele está tentando buscar um sentido para a vida. Que ao mesmo tempo... Ele está tentando buscar coisas que agreguem valor à vida dele. E que ao mesmo tempo equilibre sabedoria com felicidade. Então vamos lá. Está tentando. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz para mim hortas e jardins e plantei nelas árvores de todas as espécies de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em minha casa. Também tive grandes possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E o último verso: e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para todo o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Ou seja, era nada. Mas, gente, veja bem. E aí, Ricardo? E aí? Então não vou mais fazer mais nada na minha vida. Vamos para o próximo, vamos para o comentário lá, para o último slide. A gente vai ter um comentário de Thomas Coke, né? Presta minha atenção sobre o comentário dele. Essa parte final. Ele diz assim: depois olhei em todos e então me entreguei a todos, né? Que é o destaque dele. Veja o próximo verso, onde o mesmo verbo, kaná, no original, é assim renderizado. O autor se apresenta como um homem que, incomodado por não encontrar a felicidade desejada, passa de um objeto para o outro em direção a tudo o que é sobre ele, e ainda não pode descobrir o que ele procura. Isso é mais notável, pois a figura é perseguida de perto na parte seguinte do discurso. Aqui, Salomão se volta para os objetos para ter uma visão deles. Mas, como uma visão leve não era suficiente para lhe dar o direito de decidir que não havia esperanças de encontrar felicidade entre eles, ele foi ao redor desses objetos. Eclesiastes 2:20, onde eu não faço nenhuma dificuldade para renderizar o verbo, eu considerei todos os sentidos, já que a palavra circundante é evidentemente metafórica. Veja o capítulo 4 de Eclesiastes 1. Este versículo contém a conclusão geral da segunda prova, inferida da mais precisa investigação dos vários métodos seguidos pelos homens em busca dessa felicidade. Que conclusão é esta? Que as dores e os problemas necessários para adquirir prazer e adquirir conhecimento, por um lado, e o valor da aquisição, por outro, sendo devidamente ponderados, não há excedente, pois o máximo que um homem recebe é apenas o valor justo de seu problema. E até isso também é transitório.
Além dessa conclusão geral, que decorre da consideração conjunta dos vários aspectos dos quais as ocupações dos homens neste mundo consistem principalmente, observações especiais podem ser feitas em cada uma dessas particularidades vistas separadamente. Se a gente lê aquele Eclesiastes, a gente vai, se você quiser ser pessimista ao ponto, vou arrumar uma profissão para quê? Qualquer profissão está valendo. Não, gente, aí você destrói tudo aquilo lá. Veja bem, Salomão, ele encontrou a felicidade nessa vida, nessas coisas. Só que esta felicidade que ele encontra é uma felicidade passageira. Ele só recebeu o alento, o soprinho lá o alento, exatamente, do dia. E a vida não é assim, né? Um dia está alegre, daqui a pouco... E depois neste grande conflito, ele está analisando este mundo sob a ótica desse conflito. Ele está analisando o Lan Hazé, está analisando esta terra, este mundo aqui. Nós escolhemos a nossa profissão, vamos seguir tudo lá atrás, nós devemos orar a Deus a escolha dessa profissão, nós devemos buscar o conselho de Deus na escolha dessa profissão, mas nós devemos aqui, e essa palavra de Eclesiastes, nós devemos ter a consciência de que isto é passageiro, que felicidade duradoura, felicidade eterna não está nesta profissão, está em um serviço, está em servir, aquele serviço de Eliezer, ser um shalia, ser um enviado. A profissão do dia a dia tem a sua importância, vai fazer relevância para você ter aquelas satisfação, que é relevante, mas é vaidade, é nada diante da eternidade. É alento em comparação com a felicidade maior de servir a Deus e de buscar de trazer alguém para Cristo. Pessoal, gostaram aí? Deixe seu joinha, se inscreva no canal se não é inscrito, comente conosco e coloque lá a hashtag Fui Até o Fim. Esse vídeo vai dar 1h30. A gente achou que essa lição de família ia ser meio fraquinha. Rápida, né? A gente falou assim, esse próximo trimestre vai ser muito fraquinho. E o Lúcio está perdendo a natação? Não, mas a gente recupera, não faz mal não. Pessoal, então fica o nosso abraço por estar conosco até aqui. Mande seu vídeo da sua igreja, não esqueça, né? E nos vemos então na terceira lição dessa série aí sobre família, estações na família. Tchau, tchau.